essa ductilidade do material, que cria, penso eu, que uma relação quase psicoafetiva e que é desenvolvida através da mão, do braço, e obviamente também com os instrumentos que possam ser utilizados, e que aliás toda essa ideia da mão, e nós encontramos esse belíssimo texto do Henri Faucillon, que é exatamente o elogio da mão, pronto, e que tem toda essa emblemática, que no caso da escultura nós podemos aplicar obviamente a outras matérias-primas, a outras substâncias, mas realmente acho que em termos arquetípicos e do próprio imaginário coletivo, o barro tem essa força em diferentes, digamos, geografias e convicções religiosas e sagradas, quer dizer, e daí também veio o título desta exposição, o Prometeu, que molda da argila o primeiro homem. Nós temos no cristianismo, no judaico-cristão, o Adão que surge, enfim, modelado do barro, quer dizer, é essa dimensão. Talvez em finais de 2010 e depois, logo a partir de 2011, eu nessa altura estava semanalmente lá por Lisboa e às vezes ligava à Graça, do género, olha, vamos jantar ou qualquer coisa, ela dizia, não, nós estamos em Alcobaça. Isto começou a ser assim uma coisa repetida. Ao longo desses meses, por mais do que uma vez, a Graça convidou a ir lá porque gostava de ouvir a minha opinião relativamente ao processo e que, enfim, que iria ser interessante para mim também conhecer todo aquele ambiente, que era qualquer coisa absolutamente mágico, mas infelizmente por situações pessoais não foi possível. Aquilo que eu retive foi um entusiasmo muito grande, que se tratava de um processo muito participado, muito colaborativo. Em que a fábrica basicamente passava a abrigá-los assim de uma maneira que não é habitual, mesmo quando uma pessoa está a desenvolver um trabalho experimental num espaço daquele género. Portanto, a fábrica está verdadeiramente disponibilizada para eles, a nível, digamos, dos recursos, quer de matérias-primas, quer de, digamos, de equipamento, que também havia uma abordagem que era um pouco quase que ad libitum, daquilo que fosse a decisão, digamos, por parte das pessoas, e obviamente aquilo que é fundamental, que é uns fornos, portanto, com dimensões que permitiam trabalhar de uma maneira totalmente diferente daquilo que acontece noutros equipamentos que pudessem ter acesso. E o barro, eu acho é que talvez também não haja assim tantos artistas contemporâneos que tenham desejado e tido possibilidade de desenvolver a sua experimentalidade / criatividade nesses domínios, ou com essas matérias. E daí, digamos, o visionarismo do arquiteto Manuel Bernardo. E houve uma altura em que a Graça me ofereceu um bule feito em terracota por ela, e eu achei que aquilo tinha muito a ver com a cerâmica. Aliás, o trabalho dela com materiais e texturas tem muito a ver com a cerâmica, e sempre a desafiei, fui a desafiando sempre, até que ela aqui apareceu com as amigas todas, com as outras artistas todas. Claro que
foi bem-vinda a ideia, não é? É que, portanto, ele quando desde os anos 80, não é, começou a chamar artistas e não, portanto, técnicos ou ceramistas para trabalhar, não é que ele também não chama, mas a chamar artistas, foi exatamente porque ele teve a consciência que era necessário isso. E criar condições para que realmente artistas que não necessariamente, para além daqueles que já pudessem ter a potência para trabalhar, mas que outros poderiam vir a ser seduzidos e poderiam desenvolver um trabalho que efetivamente, em alguns casos, eu penso que até está muito mais em concentração com a própria intenção e personalidade, intencionalidade estética e vontade artística do artista do que se calhar noutras matérias. Estamos aqui a fazer e a tentar fazer um percurso pela cerâmica e mostrar o que de interessante se pode tirar de dentro da cerâmica e que está por explorar. Acho que esse percurso faz todo sentido e é isso que estamos a tentar fazer. Portanto, a ideia da Graça, quando ela vem para cá com outras artistas amigas dela, e agora estamos nesse processo de desenvolvimento, é interessantíssima. Vai ser um momento interessante. Porque todo o processo desenvolvido na fábrica tinha sido algo muito entranhado, muito vivido, que depois também fui agarrando, portanto, a conversas com a Maria Pia, com a Sofia e também com a Beatriz, depois que essas pessoas que a Sofia já conhecia, mas que depois conheci melhor quando daquela exposição que tinham feito na Fundação Espírito Santo. Enfim, e essa fase ficou, mas tenho de confessar que dentro da minha cabeça essa história das residências na fábrica de Alcobaça marcou. Entretanto, propiciou-se uma ida minha durante alguns meses para São Paulo. Por coincidência, sobretudo duas pessoas que eu encontrei lá trabalhavam também com cerâmica, embora não exclusivamente e numa perspectiva diferente daqui dos artistas de Portugal, em que eu lhe perguntava se não haveria receptividade por parte do arquiteto Manuel da Bernarda, que seria o interlocutor, para convidar artistas brasileiros a desenvolverem um processo de residência na fábrica. Passado algum tempo, a Graça disse-me que sim, que isso até seria bastante pertinente, porque era dar uma abertura e promover diálogo entre artistas portugueses e brasileiros, no fundo, que poderia realmente frutificar. E eu fui falando depois com as pessoas por e-mail, depois eu regressei ao Brasil em setembro e outubro e tornei a falar com eles e constituiu-se no fundo um pequeno grupo. Entretanto, havia também já um pensamento de se realizar aqui no Museu Soares dos Reis pela deslocação que a Beatriz, a Graça e penso que a Sofia tinham feito aqui ao museu na continuidade da exposição grande no Museu do Azulejo, de fazer aqui no Porto uma apresentação e depois, posteriormente, numa segunda conversa, porque nessa primeira reunião eu não estive, surgiu a ideia de abrir também outros artistas portugueses. E constituiu. Eu limpar um bocadinho. São 8h30, vocês querem jantar sozinhas? Não. Querem que eu vá convosco? Se fossem outras pessoas, é que havia um compromisso, que era do material produzido durante essas segundas residências, para algumas pessoas primeiras, para outros, ser apresentado numa exposição, que normalmente às vezes é ao contrário, portanto produz-se e depois anda-se à procura de um local, digamos neste caso foi o inverso, portanto as residências aconteceram já tendo como objetivo também que essa produção, portanto, viesse a ser apresentada aqui, no momento em que culminava essa apresentação e que no fundo tinha duas camadas, tinha sedimentadas, não é? Uma primeira residência e uma segunda residência. E uma classe social com menos posses tentava ornamentar as suas casas com
Mas não acontece somente com as questões do barro, da argila, da faiança, da cerâmica, mas também a nível de certos materiais que acabaram por ser as substâncias que permitiam a configuração e a formatação de objetos que ficaram inscritos sob a designação de artes decorativas. Isso acontece sobretudo também depois a nível da própria condição e estatuto do artista, não é? Como nós sabemos que a partir do Renascimento há uma cisão e o artesão passa a ser a pessoa dos ofícios e o artista acoplado, não é? E inscrito nas ditas artes eruditas, e não somente, que é uma coisa um bocadinho diferente das belas artes. E depois há esse movimento que mencionaste, obviamente, que depois surge em Inglaterra, com o William Morris e o John Ruskin, que exatamente estão a pretender apagar essa cisão e reinscrever a dignidade, tanto como sabemos, não é? E, efetivamente, uma pessoa visita em Sheffield e noutras cidades e vê que é isso que acontece. E isso depois vai ter impacto no século XX, nomeadamente na Alemanha. Primeiro com a Werkbund e depois na Bauhaus. Na realidade, quer dizer, aquilo que mesmo olhando aqui para isto, não é? E estamos aqui ao lado destas peças, em que há peças de parede que estão a desafiar o que seja uma bidimensionalidade que é tridimensional, portanto, que estão com um aspecto que se calhar ao longe pode parecer que são pinturas, meias gestuais ou informalistas, e depois quando nos aproximamos são uma espessura e são em grego, não é? Ou seja, e uma pessoa tem a tendência para pensar e para falar do barro mais relativamente àquilo que se possa aproximar em termos de parentesco visual e informalista à escultura, mas também pode haver um parentesco relativamente a algo que está a glosar o bidimensional, não é? Mesmo desde a arte popular até a arte, digamos, que seja mais academicista. E o barro também tem uma presença nas academias, como um material intermedial para depois a obra ser concretizada numa outra substância. Em termos de mercado, portanto, aquilo que eu penso que se está aqui a fazer uma tese sobre o assunto, mas por parte das galerias, quer dizer, começou a haver uma disseminação de produtos de pintura. Produtos, quer dizer, de obras de pintura, não é? E mesmo o desenho existe nas grandes coleções. E embora na atualidade realmente a vitamina D, a famosa publicação do desenho, em muitos países há para além da excelência que existe por parte dos artistas, mas há mercado para o desenho, e aqui há uns anos atrás não haveria, e o mesmo se diga para a fotografia. Eu sei bem, o que é que me vai poder diferenciar? Não é investigação e desenvolvimento, mas também é alguma coisa, mas é design, é criatividade, porque é aí que nós vamos pressionar, é aí que nós vamos fazer força e criar valor acrescentado. Portanto, a partir daí já está a semente de virem cá artistas trabalhar, passado 10 anos, isso tudo já está incluído nessa ideia que nunca me abandonou.